Aqui nós temos resistor, indutor e capacitor e uma fonte. No caso do resistor, a minha corrente I acompanha a tensão V. No caso do indutor, a minha corrente fica atrasada. Quando a tensão do indutor sobe, a minha corrente vai depois. E assim sucessivamente. E no caso do capacitor, a minha corrente está adiantada. Então, isso aqui está num gráfico no domínio do tempo. E agora vamos representar os vetores. Como a minha referência é a tensão, então eu vou colocar um vetor tensão V, começando do zero. Quando eu represento a corrente, eu estou representando a partir do zero. Então, no ponto zero aqui, eu posso começar aqui e eu vejo que ele acompanha a tensão. Então, eu faço um vetor I acompanhando a minha tensão. Então, se isso aqui está girando, os dois estão girando juntos. Nesse caso aqui, ó, quando a tensão V está a 0 graus, a minha corrente I está a menos 90 graus. Então, quando isso aqui gira, vai fazendo essas formas de onda. Então, à medida que o meu vetor está girando, estou formando a minha senoide. A minha senoide da tensão, quando está a 90 graus, a minha corrente I está a 0 graus. No capacitor, meu vetor I vai estar a mais 90 graus. Quando a minha tensão sobe, minha corrente está descendo. Então, observe o que acontece. Imagine esse conjunto de vetores girando. Então, aqui nós temos uma representação gráfica em função do tempo e uma representação vetorial de cada circuitinho. R, L e C se comportam diferente em termos de tensão e corrente. Olhando o comportamento da tensão e da corrente para cada elemento, nós podemos afirmar que eles têm comportamentos diferentes. Eu não posso comparar o resistor com o indutor e com o capacitor. Porém, eles têm uma característica em comum. Se eu aplico uma tensão, eles provocam uma corrente. Aplico uma tensão, provoca uma corrente. Aplico uma tensão, provoca uma corrente. Tensão dividido por corrente vai me dar resistência. Tensão sobre corrente igual a resistência. E aqui, mesma coisa. Tensão sobre corrente igual a resistência. Porém, o indutor não é um resistor, o capacitor não é um resistor. A gente sabe muito bem disso. Os comportamentos de corrente são diferentes. Mesmo que os valores tensão e corrente medidos com multímetro osciloscópio possam ser iguais. Então, os valores, as amplitudes possam ser iguais, mas visualmente podemos perceber que são diferentes. Então, eu não posso considerar que uma relação de tensão e corrente no indutor seja uma resistência, embora eu tenha um valor equivalente, igualmente para o capacitor. Então, foi feita uma mudança nos nomes. A resistência que o indutor oferece à minha tensão que eu estou aplicando seria chamada de reatância. Quando eu tenho somente um resistor, a gente chama isso aqui de resistência. Para diferenciar um indutor de um resistor, o indutor a gente diz que oferece uma reatância porque ele causa uma mudança de fase, que a gente não percebe com o multímetro. E reatância aqui também no capacitor. Como essa reatância aqui é do indutor, a gente chama de reatância indutiva. E aqui é do capacitor, reatância capacitiva. Um resistor oferece a tensão aplicada,
uma resistência. O indutor oferece uma resistência à tensão aplicada chamada reatância indutiva. E um capacitor oferece à tensão aplicada uma reatância capacitiva. E a gente diz, então, que indutor e capacitor são elementos reativos. No resistor, a gente diz que a resistência é igual a tantos ohms. Tanto na reatância indutiva quanto na capacitiva, a unidade também de reatância indutiva e reatância capacitiva também é ohms, só que a gente não coloca mais R para diferenciar, nós chamamos de XL. Então, XL significa reatância indutiva, que também expressa em ohm. E a reatância capacitiva a gente chama de XC, que também expressamos em ohm. No caso da resistência, nós temos a resistência R. No caso da reatância indutiva, nós temos a reatância indutiva XL. E no caso da reatância capacitiva, nós temos a reatância capacitiva XC, de capacitor. Estão todos expressos em ohm. As reatâncias indutiva e capacitiva, elas só vão se manifestar perante corrente alternada. Em corrente alternada, eu tenho, além da resistência, a indutância e a capacitância. Quando eu tenho uma tensão de corrente contínua, CC, a resistência continua existindo, R. Mas os efeitos do indutor L e os efeitos do capacitor C não se manifestam em corrente contínua. Então, eu não tenho reatância capacitiva ou reatância indutiva em corrente contínua, só tenho resistência. Então, os parâmetros reatância indutiva e reatância capacitiva só vão aparecer em sistemas de corrente alternada. Elas não vão existir em corrente contínua. O detalhe mais curioso e importante é que tanto XL quanto XC dependem da frequência. A corrente alternada tem frequência, a corrente contínua, a frequência é zero. E os valores de XL e XC dependem do valor da frequência. Nós sabemos que a indutância se opõe à variação e a capacitância ele facilita a variação. Vamos observar no indutor. Quando eu tenho variação de corrente, ele varia o campo magnético. O indutor gera uma corrente que se opõe à variação e essa oposição é que gera a minha reatância indutiva. Eu posso expressar da seguinte maneira, que a minha reatância indutiva XL depende da minha velocidade de variação, no caso ômega, velocidade angular, vezes o valor da indutância L. Quanto mais rápido o meu ômega variar, que é a velocidade angular, que é a velocidade que está girando aqui o meu sistema de vetores, ou a minha frequência, maior vai ser o valor de XL. Andar um círculo inteiro é andar 2π. Então, se eu ando 2π, que é um círculo inteiro, vezes a frequência que está acontecendo, que é a minha velocidade angular ômega. Então, isso aqui é o ômega, que é a velocidade angular, vezes o L, é igual a XL. Então, de uma forma simplificada, XL é igual a 2π vezes F vezes L. Então, assim, nós temos o valor da minha reatância indutiva XL em função da minha frequência aplicada. E dá para perceber aqui que quanto maior a frequência, maior o valor da reatância indutiva. Da mesma maneira, XC. Quanto maior a frequência ou maior a variação que eu tenho, mais facilmente a corrente passa no capacitor. Ou seja,
mais facilmente as cargas do capacitor são trocadas. Vide vídeos anteriores. XC, então, poderia ser expressa como o inverso da velocidade angular vezes meu capacitor C. Ou XC é igual a 1 sobre 2πf, que é meu ômega, vezes o capacitor C. Então, essas são as relações mais importantes que eu tenho de reatância capacitiva e reatância indutiva em função da frequência aplicados à corrente alternada. Nós temos a corrente I. Se colocarmos mais resistores, nós temos a distribuição dessa corrente. Então, se eu tenho R1, R2 e R3, por exemplo, estão em paralelo, o resultado disso aqui, a fonte de tensão está enxergando uma resistência equivalente a R1 paralelo com R2 paralelo com R3. Ou seja, a minha fonte V está enxergando uma resistência total que equivale a esse paralelo todo. No caso da minha corrente alternada, que eu esteja enxergando uma resistência e outra resistência, a situação é exatamente a mesma. Eu estou vendo uma situação de cargas em paralelo, é só fazer o cálculo do paralelo. Se eu tiver um conjunto onde eu tenha uma indutância e uma capacitância, eu vou ter aqui o meu R, meu XL e meu XC. Mesma coisa, eu tenho um equivalente onde a minha fonte está enxergando uma resistência total. Só que essa resistência total não é simplesmente um valor de resistor, e sim um valor combinado de R, XL e XC, porque eu não posso somar simplesmente ou fazer alguma operação matemática porque eles são diferentes de comportamento. Então, não posso simplesmente fazer um paralelo. Ele vai ser expresso em R paralelo com XL, paralelo com XC. Não tenho muito o que fazer. Isso porque cada componente tem seu comportamento. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho um valor de resistência total que não vai ser chamado de resistência total como em DC. Ele vai ter um outro nome porque vai existir esses componentes adicionais aqui. Então, esse RT vai mudar de símbolo. Eu vou chamar de ZT. Esse ZT a gente vai chamar de impedância. Então, o que é a minha impedância? É a combinação das resistências mais reatâncias indutivas e reatâncias capacitivas no meu sistema. A resistência é só o R. Onde que aparece só o R? Em corrente contínua. Onde aparece XL e XC? Em corrente alternada. Então, a impedância tem a ver com corrente alternada, resistência tem a ver com corrente contínua. Então, por que eu tenho resistência em corrente alternada? Quando eu tenho um fio, esse fio que tem um comprimento L, ele é um condutor. Só que ele vai ter uma resistência à passagem da corrente, então essa é a resistência do fio. Mas, como ele tem um comprimento, ele também vai ter uma indutância. E como eu tenho, às vezes, que ter dois fios para transferir energia de um lugar para o outro, eu tenho também uma capacitância aqui. Então, uma simples conexão de fio de um lugar para o outro, eu tenho capacitâncias envolvidas
indutâncias envolvidas, bem como a resistência do próprio fio. Quando eu estou olhando em corrente alternada, eu tenho todo esse complexo. Só que são valores que muitas vezes são muito pequenos, nós desconsideramos. Em corrente contínua, os componentes indutivos não existem, ou eles não se manifestam, portanto só tenho meu R. Então em corrente contínua eu só tenho R. Em corrente alternada eu tenho todo esse complexo e a gente não considera porque às vezes são valores muito pequenos e tem outros momentos que são relevantes. Quando a gente opera em corrente alternada, que está ligando um resistor, a fonte de corrente alternada está vendo principalmente o valor do resistor. Veja um chuveiro, por exemplo. Só que em valores muito reduzidos eu tenho capacitâncias e indutâncias envolvidas no meio. Só que eles são tão pequenos que influem muito pouco, então a gente desconsidera. Mas a rigor, tudo que é ligado numa fonte de corrente alternada vai ser uma impedância, ou seja, a fonte enxerga tudo que é ligado nela, se for corrente alternada, como uma impedância Z. Se eu coloco um resistor, o principal fator do componente é resistor. Então ele é uma resistência. Se eu montar um indutor e colocar lá, a característica mais pronunciada é o indutor, embora ele tenha resistência, que é a resistência do fio, e capacitâncias também envolvidas na construção. Tudo que eu ligo numa fonte de CA, a fonte de CA vai enxergar como uma impedância Z. Se nessa impedância Z o que mais se manifesta for uma resistência, vai ser um resistor. Se o que mais se manifesta for indutor, vai ser uma indutância. Se o que mais se manifesta for um capacitor, vai ser uma capacitância. Mas pode ser um conjunto. Então, na verdade, a fonte de CA vai sempre ver impedância, que é, na verdade, uma manifestação de todos os componentes. Apenas a gente diz que uma resistência de chuveiro, que é ligado na corrente alternada, é uma resistência, porque os efeitos de indutor e capacitor são mínimos. Mas como expressar de forma matemática esses dados? No caso do indutor, eu aplico uma tensão V e eu tenho uma corrente I que está atrasada. Nessa condição, eu não posso simplesmente pegar a tensão V, dividir pela corrente I para obter o valor de XL. Ainda tem alguma coisa que não está incluído aqui que acontece nesse gráfico de vetores. Se eu pegar um resistor, eu tenho a minha tensão V e a minha corrente I. Eu posso dividir minha tensão pela corrente, porque eles estão, vamos dizer assim, no mesmo eixo. Então eu tenho V sobre I igual a R, normalmente, sem problema nenhum. Só que aqui, a minha tensão está num eixo, a minha corrente está em outro eixo. Então dividir os dois valores fica muito estranho, porque eu simplesmente ignorei o fato dessa corrente estar num outro domínio, num outro eixo. Então nós temos que encontrar uma maneira de representar isso. A minha tensão V está a 0 graus, é uma forma de representar. A minha tensão I está a menos 90 graus. O resultado disso aqui é V sobre I com ângulo de mais 90 graus. Essa é a minha representação da minha resistência ou do meu XL. Então eu posso dizer aqui que o meu XL vai estar a 90 graus. É uma forma de representar o que está aqui nesse gráfico. E aí começamos a entrar numa matemática mais complexa. Existem os números reais, que estão num eixo, então 0, 10, 20, 30, menos 10, menos 20,
menos 30 e assim sucessivamente aqui. Então, esse aqui pertence ao domínio dos meus números reais. Se esses são os números reais, se eu colocar um outro eixo aqui, como é que eu chamaria esses números que apareceriam neste eixo? Eles não são reais, portanto, nós chamamos de imaginários. E aqui eu tenho meu eixo x e o meu eixo y. E é esse conjunto de números reais e imaginários nós chamamos de números complexos. Então, praticamente, nós estamos usando da matemática os números complexos para representar aqui os meus vetores na minha parte elétrica. Eu posso representar um número qualquer. Se eu tiver um ponto qualquer aqui, eu tenho um valor de x e um valor de y. Ou, da seguinte maneira, eu tenho uma distância do meu ponto zero até esse ponto que eu quero considerar. Então, eu tenho uma distância aqui. E eu tenho também um ângulo aqui formado. Então, o que eu posso também fazer? Eu posso dizer que eu tenho esse meu ponto P está definido por uma distância a um certo ângulo. Está acontecendo exatamente aqui. Ou eu posso definir de outra maneira. Eu posso definir também um valor de x e um valor de y. Então, meu ponto P também pode ser definido por um valor de x, y, ou chamadas de coordenadas cartesianas aqui. Então, aqui nós temos uma espécie de um retângulo. Então, aqui é a forma retangular. Essa forma de representar pela distância e pelo ângulo, a gente diz que está representando o ponto P pela forma polar. Então, nós representamos o mesmo valor nos números complexos de uma forma polar ou da forma retangular. Retangular é simplesmente coordenadas cartesianas. É o valor de x e o valor de y. E a forma polar, o valor da distância e o ângulo. Então, os dois métodos definem o mesmo ponto, o mesmo valor. Então, também eu posso fazer a mesma coisa aqui com o caso, por exemplo, do indutor. Como eu consigo converter de uma forma para outra? Estou vendo aqui um triângulo retângulo. Por Pitágoras, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, isso aqui, a conversão nada mais é do que a aplicação de Pitágoras. Essa conversão polar, retangular e esses números imaginários são comuns na matemática, então muitas calculadoras têm o recurso automático. Você coloca os dados, os valores de polar ou de retangular e ele te converte em outra maneira de coordenadas. Mas eu aconselho a você, que é principiante, você desenhe as coordenadas e coloque o ponto, para você entender como funciona o ângulo e as coordenadas de x e y. Porque se você fizer só na calculadora e não tiver noção dos valores envolvidos, você pode errar na calculadora e aceitar aqueles valores errados como corretos. Antes de usar a calculadora na sua conversão automática, entenda bem o que está acontecendo, porque é bem simples. Eu tenho valor, eu posso ver que eu tenho um ângulo, né? Eu tenho valores positivos e negativos. Então, se eu tiver um valor negativo de x e um valor positivo de y, eu estou com ângulo. O mais importante de tudo isso é ter a noção do que está acontecendo. Porque na elétrica é isso que vai acontecer. Se você não tiver noção, você erra muito feio. E aqui, olhando essa situação, nós podemos dizer que o meu XL está aqui, ó. É um ponto que está aqui. Eu posso representar pela forma polar. O valor do vetor é o XL. Então, o XL é o valor do meu vetor aqui.
E o 90 graus é o ângulo que está submetido. Dá para entender muito bem. Eu consigo, com esses valores, desenhar muito bem aqui. E também posso representar da seguinte maneira. Qual o coeficiente de A e B aqui? O coeficiente de A é 0, né? Está 0. E B é o valor de XL. Basicamente, ou isso aqui. Para quem entende coordenada cartesiana, o primeiro, né, o A, é o X e o B é o meu Y. Eu tenho o X como real, o Y como imaginário. Para garantir que esse imaginário seja esse segundo aqui, eu escrevo assim, A, I, B. Nesse caso seria 0, número imaginário I, XL. É a forma de escrever apenas, é uma forma que adotamos. Não existe uma regra exatamente para isso, apenas é uma linguagem. Enfim, estou dizendo que eu posso representar esse valor por essa distância ou por essas coordenadas. No meu sistema de coordenadas, dos números complexos, eu tenho números reais e eu tenho números imaginários. Para eu definir um ponto nesse meu sistema de coordenadas, pela coordenada retangular, que é um valor de x e y, então aqui eu seria o ponto x e y, ou distância e o ângulo que eu chamo de θ, por exemplo. Normalmente, essa distância aqui, que é o tamanho dessa flechinha, desse vetor, é chamado de módulo. Então, esse aqui vai ser o tal do módulo, e eu vou trocar aqui por m e θ. O imaginário, eu garanto que eles são imaginários eu colocando um i na frente. I, por exemplo, y. Vamos supor que aqui seja o número 4 e aqui seja o 3. Então, para eu representar esse ponto aqui na minha coordenada retangular, eu teria aqui 4 de x e imaginário 3 de y. Então, esse aqui é o meu ponto representado nas minhas coordenadas dos números complexos. Ou pode ser um módulo. Usando Pitágoras, qual seria o módulo disso aqui? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Raiz disso tudo aqui seria o módulo m, que seria 3 3, 9, 4, 4, 16. Tudo isso, raiz de 25, que é igual a 5. Então, nós sabemos que o módulo é 5 e o ângulo 36,8 graus. Então, seria 5 com ângulo de 36,8 graus. Então, eu posso representar esse ponto como sendo 4,3 ou 5 com 36,8 graus. Detalhe, isso é na matemática. Na elétrica, o I, para não ser confundido com corrente, é substituído pelo J. Então, na verdade, aqui é 4J3. E o imaginário aqui é o eixo é J, ou 5 com 36,8 graus. Então, basicamente, é isso que é feito quando a gente trabalha com as reatâncias. Resistências em paralelo, qual a minha resistência total aqui? 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se fosse em série, seria fácil. É só eu somar R1 mais R2 mais R3. Então, o paralelo já fica um pouquinho mais complicado. Quando eu tenho uma condição de paralelo de resistor, de capacitor, de uma impedância Z, em corrente alternada,
tudo é uma forma complexa. Então, o R1 vai ser representado como R1 a 0 graus. O C1, o capacitor, vai ser representado como XC a menos 90 graus. E o Z vai ser representado como Z a, por exemplo, 40 graus. Estou supondo um valor. Como é que eu lido com isso numa equação dessas de paralelo? Fica meio complicado, né? Então, o pessoal resolveu fazer uma coisa diferente. Resolveu adotar o conceito de condutância. É o inverso da minha resistência. Nesse caso aqui, ó, se eu fosse aplicar a condutância para o resistência em paralelo, eu vou converter 1 sobre RT, condutância S, Siemens, a unidade de condutância. S total, né? A condutância total seria a condutância de R1, S1, mais a condutância de S2, mais a condutância de S3. Se eu converter tudo para condutância, eu converti tudo para condutâncias em série e aparentemente fica bem mais fácil calcular como condutância. Depois tiro o inverso, tem a minha resistência. Isso não tem sentido para resistência porque é muito simples fazer a conta do meu paralelo como elas são, do que ter que converter para condutância. No caso das minhas impedâncias, já há uma vantagem, porque se eu tirar o inverso de cada um e torná-la só soma, fica mais fácil. Então, a condutância, quando a gente está falando sobre impedâncias, é mais utilizado na prática do que, no caso, em resistores comuns em corrente contínua. Não estou dizendo que sempre é usado, estou dizendo que é mais utilizado. E funciona da seguinte maneira. A condutância 1 sobre Z vai ser chamado de admitância. E a admitância, né, tem um símbolo que é o Y. Se eu converter esse conjunto aqui com admitâncias, eu vou ter o seguinte caso aqui. Y1, Y2 e Y3. Em muitos livros de elétrica, eu vou ter o uso da admitância, porque facilita a minha matemática para calcular esses números complexos, né, para calcular os circuitos. Mas isso é muito comum em literatura, em livros de engenharia e tal. Não é o nosso caso, muito pouco vamos aplicar esses conceitos, mas é bom saber o que significa. Então, admitância é o inverso da impedância. Tudo isso para corrente alternada. Resistência e condutância é para corrente contínua. Impedância, então, nós falamos quando está envolvido corrente alternada. Em fonte de corrente alternada, enxerga uma impedância Z, enquanto que uma fonte de CC enxerga uma resistência R. O nome impedância é dado a qualquer elemento colocado em uma fonte de corrente alternada, enquanto que resistência é o elemento colocado numa fonte de CC. Em corrente contínua, o uso da condutância, a unidade da condutância Siemens, é pouco usado, né? Mas em algumas situações, tipo quando você vai ver a quantidade de sais na água mineral, eles dão em valor de condutância. Por exemplo, né? Condutância em corrente contínua a gente usa para expressar valores muito altos de resistências. Em contrapartida, quando a gente está trabalhando com corrente alternada e trabalhando com impedância Z, usar a condutância facilita nas contas, ou seja, em livros, em literaturas onde tem a matemática envolvida, usar a condutância é interessante. E a condutância na corrente alternada é chamada de admitância. A condutância S é igual a 1 sobre R, a admitância Y é 1 sobre Z. É interessante a gente comentar sobre isso porque é muito mais fácil a gente encontrar
em literatura, muita coisa falando em admitância, que nada mais é que o inverso da impedância, e a condutância, no caso de corrente contínua, já é mais raro de ser encontrado. O grande problema da impedância seria no comportamento. Como o indutor, ele defasa a corrente e o capacitor também defasa a corrente. Então, eles têm um comportamento distinto e isso acrescentam mais detalhes. Em corrente contínua é algo mais simples de se lidar. Devido à análise desse tipo de situação, é que nós usamos os números complexos. Vamos começar a trabalhar, então, com coordenadas, né, x e y, onde y vai ser o meu grupo de números imaginários e x vai ser o meu grupo de números reais.